Olá para vocês que vão acompanhar essa aula agora aqui comigo. Hoje a gente vai fazer uma peça que pode ser uma necessaire ou pode ser uma bolsinha, ou pode ser as duas. Se você quiser só uma necessaire, não precisa colocar os tirantes, tá? Eu vou colocar tirantes, a gente tem um folho, então eu vou colocar 2 tirantes. Se você quiser só necessaire, pode ficar só com a necessaire sem colocar um acabamento assim, né, nos tirantes. Sem colocar porta-alças, na verdade, tirante, sem colocar as argolinhas, tá? Deixa só a bolsinha sem isso daqui. Se quiser bolsinha, coloca e deixa as duas opções, acho que é até melhor, né? Então, vou te explicar como você vai fazer a modelagem dessa parte aqui de cima da bolsinha, tá? Dessa parte aqui, que a gente vai usar, que tá com os botões. Você vai começar pegando uma folha de sulfite e faça um retângulo de 23 por 10, tá? Aqui eu tô usando sintético de corte a fio. Se você for usar um 0,8, vai precisar fazer virado, cortar 4 vezes daqui, fazer virado nas laterais e viés de sintético de preferência, um viés para dar acabamento. Se você fizer no corte a fio, é só fazer como eu vou fazer aqui. Se você for fazendo sintético 0,8, com virado direitinho e viés, você corta 11,5 aqui, tá? No lugar de cortar 10, corta 11,5, tira 1,5 cm pro virado e 10 centímetros você trabalha aqui como eu vou trabalhar. Se você for usar corte a fio, é só cortar 23 por 10 o retângulo, tá? Cortou 23 por 10, ok, tá inteirinho o seu retângulo. Então, você vai vir aqui, colocar a régua e traçar uma linha de 5 centímetros para cima aqui da borda, você vai fazer um risco, uma linha, traçar uma linha. Se tiver a linha do virado, você vai fazer uma linha, aquele 1,5 ali você reserva, e esse 5 aqui, então, passa a ser a pala da sua bolsa, tá? Isso aqui é uma pala de 5 centímetros que a gente tem que ter. Então, aqui para a parte de cima vai sobrar 5 centímetros. Mesmo que se você cortou com 11,5, né? Já reservou uma parte, ficou 10 para trabalhar essas duas de 5. Ok, tá com retângulo de 23 por 11,5 por 10. Tem um risco aqui, tem uma parte de 5 e uma de 5. Então, você vai vir aqui na parte de cima, da parte de 5, e vai marcar 2 centímetros da borda para cá, 2 centímetros dessa borda para cá. Marcou? Traça uma linha reta. Marcou? Traça uma linha de 2 centímetros aqui. Você vai vir aqui, riscar 2 e 2 aqui. Ok, risco reto, tá marcadinho. Vai pegar a sua régua de cantos e curvas e vai fazer uma curva de 3 centímetros aqui, tá? Numa ponta e na outra. Você vai ficar com aqui, né, retinho, aqui uma linha e a curva saindo de uma ponta aqui até a ponta aqui do seu molde, da sua modelagem. Vai pegar, então, aqui eu peguei o estilete, a tesoura, vai cortar esse L aqui, depois vai pegar a tesoura e recortar a sua curva. Aqui eu fiz uma de 3, mas você pode fazer com outra medida, se preferir. E fazendo isso, então, você tem essa modelagem aqui. Aqui tem a marca dos botões, né? Vocês vão ver que eu coloquei botão de pressão, botão de pressão 80, você pode colocar botão Ritas, botão de imã. Se colocar botão de imã, lembra de que se for o sintético de corte a fio com virado e viés, você vai precisar passar vias aqui, em volta tudo, né? Se for no corte a fio, não precisa passar viés. E então, você vai vir e colocar aqui o botão, essa marca de botão, ela tá a 2,5 centímetros da borda, daqui pra dentro você vai marcar 2,5 daqui pra cá e 2 de altura, tá? Na altura tem 2 e aqui na largura a 2,5 da bordinha. Marca, faz um ponto, outro, aqui eu fiz já os buraquinhos, né, pra facilitar. Eu coloquei a modelagem no papel mais durinho, né? Então ficou bem firme para eu poder guardar essa modelagem para usar para outras peças também. Porque esse modelo aqui de pala com esse fechamento, ele pode servir para outras peças, né? Para uma mochilinha, para uma bolsa, enfim. Aí você pode organizar direitinho e usar esse fechamento que ele fica bem bonitinho.
tá? Então, é essa daqui a modelagem que você vai fazer e você vai utilizar, tá? Essa modelagem aqui. Ah, eu esqueci de falar aqui que antes de tirar e fazer curvinha, que eu marquei o meio, né? Uma linha no meio, que dá 9 centímetros para você conferir. Do meio pra cá tem 9,5, do meio até aqui dá 9,5 centímetros, tá? Mas é bem simples, né? Essa modelagem. Se você não entendeu, volta o vídeo, veja de novo a explicação, porque é muito simples mesmo de fazer. Aí pra segunda parte da bolsa, né, que é a parte de baixo, que é a parte de plástico, eu tô usando plástico cristal preto. Você pode usar cristal transparente ou qualquer outro plástico que você tenha. Esse daqui é um 0,40. Você pode usar, o 0,40 é o mais indicado para fazer peças assim, porque ele é mais resistente. O 0,30, 0,20, eles são muito finos, né? São mais finos, então são menos resistentes ao peso dentro da bolsa. Então o 0,40 ele já sustenta melhor para poder fazer uma bolsinha assim, tá? Aqui eu usei o cristal preto, você pode usar também o sintético 0,8, tá? Não necessariamente precisa ser plástico cristal. Aí você faz os acabamentos de costura luva usuais, viés depois, forro, né? Essa necessaire aqui tem 13 centímetros, né? Tem 23 de largura por 13. Você vai cortar duas vezes de 23 por 13. Aqui a curva, eu peguei um dos cantos, né? Eu vim pegar a régua de cantos e curvas e fiz uma curva de 3 centímetros em cada uma das partes, né? Então ficou aqui duas curvinhas de 3 centímetros nos dois espelhos e reserva. A gente vai usar também um fole, né? No principal que você estiver utilizando. Esse fole tem 56,5 por 6, tá? 56,5 por 6. Lembra, se você for fazer algum acabamento aqui, colocar um viés, quiser colocar qualquer tipo de acabamento, lembra de tirar a medida, tá? Um viés aqui, por exemplo, de sintético, costura frente com frente, desvira e rebate, vai acrescentar a medida, né? Isso vai passar no fole. Então, se você for colocar qualquer acabamento, você lembra de tirar, tá? De tirar a medida aqui, tirar meio centímetro, ver o tamanho do detalhe que você vai colocar. Se ele for daqui pra cima, então você vai ter que diminuir a medida para não ficar passando. 2 porta-argolas, tá? Você vai usar 2 porta-argolinhas, meia argola assim. Aqui eu fiz um de H, tá vendo? É um Hzinho. Vou te explicar como foi que eu fiz isso daqui. Ele mede 5,5 por 6. Isso, 5,5 por 6. Aqui eu vim, medi 2 centímetros, 2 e 1,5 aqui de abertura, por 2 aqui no meio. Não sei se deu pra entender. Ficou meio estranho, né? Aqui tem, eu vim, risquei, né, os 5,5 por 6. Aí vim aqui, medi 2 centímetros de altura, 2 centímetros, aí aqui sobrou 1,5, aqui sobrou 1,5, eu vim aqui, medi 2 centímetros, porque minha meia argola tem 2 centímetros. Medi 2 centímetros, aí vim, dobrei assim, cortei, fica nesse, assim, igual um H, uma letra H mesmo. E se tivesse 3 aqui, teria uma medida maior, 3 ou 4 centímetros, dependendo do tamanho da minha meia argola, né? Então eu vim, coloquei. Você fala, o montano é um sintético muito, um tanto frágil para porta-alças e tal. E aqui só tem uma camada. Você pode colocar aqui um reforço, uma fita de gorgurão, né, estabilizador aqui de alça. Você pode colocar um pedacinho de TNT ou de algum tecido, né, bem coladinho aqui. E pode colocar um acabamento, tá? Vai ter que colocar um acabamento se colocar assim. É que eu coloquei só uma camada porque essa bolsa não é para carregar grandes pesos, né? Ela é tipo uma necessaire, uma bolsinha tiracolo, mas ela é pequenininha, né? Ela não é uma bolsa para carregar coisa muito pesada. Então, não vai exercer tanta pressão aqui no montão para ele arrebentar de uma vez, né? Mas é sempre bom reforçar. Se tiver essa sensação que vou reforçar, coloca uma fita aqui certinho e reforça a sua alça do jeito que você está acostumado a reforçar. Porque a gente não vai costurar esse montano nesse pedaço, então ele não vai ficar picotado com perigo de arrebentar muito fácil.
né? Então, e sem carregar muito peso, né? Aqui eu fiz 2 vezes, coloquei a meia argola, dobrei assim, coloquei a meia argola e foi. Deixa eu já tirar aqui o dupla face e vamos começar já a preparar, a fazer a costura da bolsa. Eu vou começar por onde? Aqui eu tirei a dupla face, foi de distração mesmo. Eu vou começar explicando os botões, tá? A gente tem duas palas, você cortou 2 palas, né? 2 vezes esse detalhe da bolsa, a parte de cima da sua bolsa, aba e pala. Então, você vai colocar os botões que vai fechar essas abas. Eu coloquei botão de pressão, porque vai ficar bem na pontinha, eu consigo colocar a mão assim e fechar o botão tranquilamente, tá? Mas esse botão que fosse aqui no meio, eu teria colocado um botão de imã, porque esse é mais fácil de abrir e fechar, né? Então, aqui eu tenho meus botões, as 2 abas. Atentar para esse detalhe. Um conjunto de botões, seja de imã ou de pressão ou ritas, vai na parte da aba de cima e o outro fica pro lado de fora da aba, também da parte de baixo, tá? Escolhe um lado para fechar e coloca o botão nesse sentido. Aqui vai ficar pro lado de dentro. Se eu tivesse colocado uma pala de acabamento aqui, um reforço de aba, eu teria colocado isso daqui, ficaria pregado, acoplado no reforço, e estaria aparecendo aqui, né? Mas eu quis que aparecesse porque eu acho que a ferragem ia agregar mais valor aqui na minha peça, né? Deixar um detalhe a mais. E como o acabamento é bonito, então 2 botões vai aqui na parte de cima e os outros 2 vão, porque eles precisam se encaixar assim, avesso com a parte do direito, para poder fechar direitinho. Então presta atenção nisso para você não colocar os 2 do lado avesso e depois vai fechar, vai dar errado. Bom, é só isso mesmo. Vamos agora agora eu passei dupla face, né, aqui na parte de baixo aqui da minha pala. E vou começar agora preparando as partes da bolsa, né? Eu vou deixar ela aqui assim, eu vou pegar pro lado do meu sintético, do meu plástico, e vou vir bem na beiradinha aqui e vou colocar e vou colar o dupla face. Aqui ele vai ficar neutro porque o montano é preto, então não vai aparecer aqui a fita dupla face, tá? Pode colocar. Se não fosse essa situação, não daria, porque ela iria marcar bem, mas como é só assim, ó. Isso vai ficar com um espelho assim, daqui a pouco a gente vai passar um pesponto em tudo. E já vamos colar o outro espelho também. Isso aqui é bem fácil, bem simples. É uma ideia, você pode fazer no 08, fazer costura normal. É uma necessaire com fechamento diferente, né? Uma bolsinha diferente das que a gente está acostumado a ver sempre necessaire, sempre bem clássicas, né? Essa daqui é diferente. Eu tô colocando o porta-alça, né, para dar a opção de ser bolsinha também, né? Mas no geral ela é uma necessaire mesmo, né? Prontinho, tá aqui, né? Os 2 já colocadinhos, depois é só passar um pesponto. E já vou preparar também aqui o meu folho, né? Que ele tem 6 por 56,5. Eu vou vir aqui com aquele Hzinho que eu fiz e eu vou colocar ele bem rentezinho aqui, tá vendo a bordinha dele? Bem rente aqui a borda do meu sintético, porque eu não quero que ele agregue, que ele passe, né, do tamanho, pra não ter problema depois na hora de pegar. Eu coloquei muito pra cá. Deixa eu arrumar aqui. E o dupla face, ele cola no plástico. Deixa eu colocar assim, que vai ficar mais fácil pra mim.
Já coloquei de um lado, tá vendo? Aí eu coloquei, ó, tá bem em cima, ou seja, eu não tenho medida passando aqui, né? Que se passasse eu teria que diminuir o tamanho desse folho. Aí na hora de fechar o lado de cá, eu venho, ó, e encontro bem certinho aqui embaixo pra não ficar torto, né? Eu encaixo direitinho aqui as duas partes. E aqui eu tenho meu porta-alça. Assim que eu terminar de encaixar, eu já mostro pra vocês direitinho como ele fica. Ele é bem bonitinho, né? Bem jeitosinho. É diferente, né? Olha, é diferente. Tá vendo? Ele fica assim, ó, e depois dá pra colocar um rebite. Aqui a gente vai passar um pesponto, né? E dá pra colocar um rebite aqui também. Vai ficar bem bonitinho aqui no meio, né? E do outro lado a mesma coisa, né? Eu vou colar um lado, de um lado. Eu gosto de coisinhas assim diferentes, igual este porta-argola aqui. Eu acho ele bem legalzinho. Ele é bem diferente dos que a gente tá acostumado a cortar, né? Um pedacinho, tirinha, coloca, fecha certinho. Esse daqui, ele me dá um resultado bem diferenciado, né? Do que a gente tá acostumado a fazer. E dá um acabamento bem bonitinho mesmo pro meu folhe, né? Tá vendo? Dá um acabamento bem diferente. A minha argola já sai direto daqui. E essa ideia serve para outras bolsas e outras peças que você fizer, né? Não necessariamente só necessaire, serve para outras peças. Reforçando aqui o montana, como você vai fechar, você pode colocar um reforço de alça aqui para deixar isso daqui bem potente, assim, bem forte, para uma bolsa maior e usar uma meia argola maior também, né? Você pode fazer esse H do tamanho que você quiser, né? E utilizar ele em outras peças, né? É um tirante diferente. Vou começar o trabalho de pespontar e vou trazer vocês para perto para acompanhar a costura. Vamos pespontar isso aqui. Deixa eu tirar essas fitinhas do que eu faço daqui. Fazer um pesponto aqui de beiradinha, ó, as duas partes estão bem iguais. Ponto número 4,5. Venho aqui na minha pontinha. Vou começar um pouquinho mais pra frente. Um ponto, um retrocesso. Esse aqui que eu tô usando é montana, não falei. Eu tô usando montana preto. Pode usar qualquer sintético de corte a fio aqui, tá? Que tem um fundo bonito que dê acabamento. Aqui chegando pertinho da bordinha, né? A gente tem que ir dando pontos com cuidado. Aqui eu vou até na mão mesmo, pra ver se vai dar espaço suficiente pra eu continuar a minha costura, né? Vou colocar essas duas partes aqui. Daqui a pouco a gente já costura, pesponta elas também. Aqui você pode ter a opção, aqui você pode passar direto, deixa eu ver se apaga na luz, senão acho que fica igual, né? Aqui você pode passar direto a costura, aqui por baixo da meia argola, mas eu não vou fazer isso não, vou parar ela aqui, no pezinho da meia argola. Vou dar um retrocesso, corto, tá? Eu vou parar aqui, ó. Tá vendo? Vou parar, opa, bateu aqui vou parar minha costura aqui, tá? Se quiser pode passar direto, mas eu não quero picotar o montana aqui na parte da alça. Então eu vou parar aqui e aqui eu venho agora e desço e encontro aqui onde eu comecei. Não sei se dá pra ver bem, tá escuro.
como se eu tivesse costurado em reto aqui, né? Que agora eu começo, vou colocar, até vou posicionar a agulha manualmente. Isso aqui é onde eu quero. Enquanto um retrocesso. Acho que aqui ainda tá muito, vai virar, vai ficar muito grande o espaço. Aí a gente vem com a mão mesmo e posiciona a agulha num lugar onde vai dar pra você virar e continuar com o seu pesponto na mesma espessura que tá aqui, né? Deixa eu ver se aqui vira. Não, aqui vai virar um pouquinho mais pra cima. Aqui eu vou precisar. Aqui eu vou na mão mesmo. E aqui já vou dar um retrocesso. Aqui vou dar um ponto de retrocesso. Pegar a tesoura aqui de arremate. Eu já vou cortar aqui minha linha. Vou cortar aqui bem rentezinha para fazer acabamento. Tá? Veja aqui do outro lado também. Corta as sobras. Né? Vendo? Fica bem direitinho essa parte aqui eu não costurei. O máximo que eu posso colocar aqui é um rebite depois, né? Pra manter essa meia argola bem presinha aqui. Queima as sobras de linha. E vou fazer o mesmo processo do outro lado. Eu vou começar daqui. Daqui, porque assim, ó, um ponto, um retrocesso. Cheguei perto da bordinha, acho que ficou muito em cima. Tem que dar um retrocesso. E vir com a agulha, colocar ela um pouquinho mais para dentro do que do tamanho do ponto, né? No meio do ponto, mais ou menos. Assim, aí ela desce no lugar certinho. A gente vem, aqui é um pedaço delicado, né? Uma parte mais delicada, porque é muito pequenininho para costurar. Eu vou chegando perto da finalização dos pontos, então eu dou um ponto só, um retrocesso e finalizo aqui igual o outro, do outro lado. Vou cortar a linha aqui, não vou nem puxar ela pra trás, vou só cortar ela bem rentezinha aqui, cortar as sobrinhas aqui do outro lado, vou queimar a linhazinha, com esse ponto arrumadinho, ó. Prontinho, eu tenho meu pesponto feito, já tem meu canal meu folha aqui já arrumadinho, com as linhas meio argolas assim, ó, bem bonitinho, né? Deixa eu reserva. Agora eu vou pegar os espelhos, vou vir passar uma costurinha aqui, né, que a gente colou com dupla face, né, aqui, a distância que eu usei foi a de dupla face, tá? A altura, eu colei montando bem no limite ali na linha reta da dupla face. Ponto número 4,5 aqui ainda. Quando a gente escolhe um ponto de acabamento, a gente usa o mesmo ponto em toda a costura, todo acabamento da costura, tá? Eu cortei aqui, mas não devia, né? Eu quero fazer um pescoço em volta de tudo. Agora eu vou colocar a agulha aqui, deixa eu ver na distância que eu quero pespontar, dentro do último ponto, né? Vou dar um ponto e um retrocesso, pra prender, era pra ter continuado direto.
chegando aqui perto, eu venho devagar. Posicionar a agulha aqui, vamos ver a distância. Tá muito largo. Vamos passar a agulha um pouquinho mais pra frente. Pra virar aqui. Agora sim. Deixa eu ver. Não tem jeito aqui. Tá muito pra fora. Pra muito lá dentro, quer dizer. Nossa, perfeito. Aqui agora é só pra espontar em volta, tá? Aqui é curva, né? Vamos assim, ponto. Se a sua máquina não tiver esse botãozinho, ponto, tá? Você pode ir na roda da máquina de 1 por 1, ou você vai muito devagarzinho no calcador. Que eu vejo não dá distância ainda para virar. Vai ser um ponto pequeno, não vai ficar muito. Ficando perto de finalizar aqui, a gente vem um ponto por vez, vira aqui. Começo devagar, tá na mesma altura, deixa eu ver. Não, ainda não dá altura, mas aqui eu só vou dar um retrocesso mesmo, porque como ali eu costurei desde o comecinho, não preciso voltar no mesmo lugar, né? E já mostro aqui meu pesponto certinho aqui, em volta de toda a peça, né? Pra agregar beleza à peça, ó, pesponto arrumadinho, de bordinha. Fazer a mesma coisa ali, que assim a gente fecha esse pedaço, nessa parte que a gente colou, e dá um acabamento bem bonito na montando. Agora aqui eu vou direto, começar aqui mais pra frente, e vou pespontar de uma vez tudo também. Aqui vai um pouquinho mais pra trás. Estamos quase acabando já, essa peça é bem prática. E ainda é diferente. Só que legal você oferecer uma necessaire para sua cliente, ela tá esperando um modelo clássico de sempre, e você tem um modelo super especial para apresentar para ela. Bom, né? Muito legal. Eu gosto de coisas diferentes. Se alguém vai me oferecer é diferente, você já vai me chamar minha atenção automaticamente. Claro, diferente e bonito, né? Bem feito, bem arrumadinho, né? Diferente e legal, assim, né? Eu vou comprar, eu gosto de sapato diferente, roupa que tem algum diferencial. Acho que é por isso que eu gosto de acabamento diferente também. Ele na empolgação de costurar de uma vez só. Curva, um ponto de cada vez. Eu prefiro assim, se você quiser ir diretão, pode ir direto, seguindo reto, é até melhor. Deixa aqui da distância ainda não dá. Vou precisar de um ponto bem pequenininho aqui, para poder fazer essa curvinha aqui. Isso.
segundo ponto, como eu sempre faço. Venho dentro do primeiro, quando eu comecei aqui. Na outra vez eu não fiz isso, né? Que é colocar o último ponto dentro do primeiro ponto que eu fiz. Eu comecei, aqui lá eu comecei no canto. Esse daqui eu comecei mais pra frente. Vem, coloca aqui a agulha dentro do último ponto. Como eu sempre falo dos meus cursos, para poder dar um acabamento perfeito e continuidade na costura, né? Não fica torto quando você termina de fazer. Dicas, macetes e truques que fazem as coisas ficarem bem legais de acabar, no quesito de acabamento, né? Prontinho aqui também, ó, o pespontinho feitinho. Agora o que eu vou fazer? Agora a gente vai achar o meio, tá? Vou dobrar aqui, curva com curva certinho. Tá? Curva com curva aqui, eu venho, vou amassar bem aqui. Pegar minha canetinha de sintético. Aqui eu vou amassar bem, e depois some o amassadinho. E vou fazer um risquinho aqui no meio, ó. Canetinha até que ela marca bem. Esse plástico. Plástico cristal também, essa caneta ela é muito boa, né? Essa canetinha de marcar sintético, ou de marcar couro. Aqui, vou dobrar bem firme, pra marcar o meio. Esse pedacinho bem, passo também o risquinho, não vou mostrar pra vocês, porque eu acho que não aparece aqui, mesmo que eu quisesse mostrar, né? Marcar o meio, que aqui a gente não pode dar pique, né? Tem que lembrar, não dá pra dar pique ali. Aqui também eu vou vir, ó, vou alinhar aqui a parte de cima com a parte de cima, venho, faço a mesma coisa, amasso bem aqui, marco com a caneta, esse meio aqui, e faço a mesma coisa lá do outro lado. Porque se der pique, nesse pique vai ficar lá, vai aparecer, a não ser que você queira passar viés, eu não vou passar viés nessa peça, tá? Se você quiser colocar, passar o viés, pode passar. Tá? Agora eu vou pegar os clips e vou clipar a peça. Não sei se apareceu fazendo a marca no meio. Eu esqueci que eu tinha aproximado a câmera, eu vou manter ela nessa proximidade. Porque assim, aí eu venho direito, né, e vejo aqui qual é o direito, também eu vou escolher como direito a parte que o meu pesponto tá mais bonito, né? Então eu vou lá direito com direito. Como é que esse plástico tem cheiro de plástico queimado? Esse plástico aqui que eu tô usando não é forte, mas ele parece que toda hora eu sinto um cheiro de plástico queimado, eu penso, esse plástico aqui. Direito com direito, e vamos clipar igual a gente clipa qualquer bolsa. Foca meio com meio e vai clipando até fechar lá em cima. Distribui bem aqui a curva, porque a curva da peça determina bastante coisa, se sobra, se falta. Então a parte da curva da peça, ela é muito importante, né? Quanto mais corretinha ela ficar, mais bem clipadinha, mais certinha, bem distribuído o sintético na curva, melhor vai ser no quesito acabamento, tá? Ah, aqui meu folho tá passando. Será que eu errei a medida? Posso ter cortado alguns centímetros maior sem nem perceber. A gente mede, tá? Mesmo que eu te passe uma medida de folha, faça a medida. Pega a fita métrica e meça o diâmetro da sua peça, tá? Meça direitinho, confira o folhe. É que essa peça eu coloquei a melhor gola, senão não teria problema. Era só cortar lá em cima o que sobrou dela, né? A sobra. Deixa eu ver. Tá passando dos dois lados. Já vou falar pra vocês quanto é que passa, que você pode cortar esse pedacinho a menos. Deixa eu ver. Tá passando mesmo. E nem é por causa do meu acabamento aqui.
Eu tô aqui pensando se ele vai estragar a minha peça ou se esse pouquinho que passar aqui no corte a fio do Montana vai ser um detalhe, né? Ver, tá passando aqui, como eu costurei o acabamento, se não tivesse costurado, de ter medido de novo, né? Aqui tá passando 5, 6, 7 milímetros. Aqui tá passando um pouco mais, aqui vai estar passando 1 centímetro. 1,7 centímetros menor para cortar essa folha. Eu fiz essa mesma bolsa e bateu tudo direitinho. Essa daqui já não, eu devo ter, na hora de cortar, eu devo ter medido errado, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Corta o seu com 1,7 centímetros menor, 1,5 centímetros a menos, ou 1 centímetro a menos, e experimenta costurar. Eu vou falar porque, Maria, eu vou costurar, pegar o meu aqui, porque ele tá bonitinho, né? Tá com acabamento legal, tá todo no corte a fio, não vai estragar o meu projeto, mas corte o seu menor, por favor. Agora eu vou fechar no ponto número 4, que eu vou costurar plástico. Vou dar esse processo aqui. E vou seguir direto. E vou escrever as medidas na descrição do vídeo. E dessa vez eu vou colocar lá as medidas do fole, tá? Escritas lá. Não, eu vou usar de novo essa parte. Eu vou colocar lá escrito. Aqui eu tô usando um pé de máquina de distância, tá? Pra fechar aqui a minha bolsa. Devo ter cortado isso um pouquinho maior. Eu devo ter errado agora de cortar. Como é um pedaço grande, o meu plástico cristal preto estava acabando, então eu cortei inteiro com a régua, pra depois eu tiro um pedaço, depois que eu tirar. Embora eu tenha medido aqui, né? Eu medi aqui, também não prestei atenção na medida. Na minha medida, no caso. Aí, no seu caso, você vai poder fazer a medida certinha. Que eu vou te passando, eu te passei a medida certinha aqui de novo. Aqui vai sobrar até um pouco mais, eu acho. Como eu disse, aqui, como tá bonitinho meu Montana, feito no corte a fio, tá certinho, ó. Ele vai passar um pouquinho, ele não vai ficar feio, vai ficar com acabamento, vai ficar legal. Então eu vou deixar ele maiorzinho, tá? Sem prejudicar a minha, sem sentir que prejudicou a minha peça, né? No caso, este folho. Mas faz isso pra gente. Confira o seu, meça certinho. E o meu passou 1,7. Medindo aqui, talvez o seu não passe. Então tem que conferir sempre. Pegar a fita métrica, medir, fazer suas próprias conferências, porque assim você não corre o risco de errar na medida. E folha também, né? Tem que ser conferido mesmo. Eu devia ter vindo e clipado tudo antes de costurar os acabamentos, meia argola. Devia ter clipado pra ver se não tava... Foi falha minha nesse sentido. A gente tem que clipar o fole sempre. Clipa o fole, vem e verifica se tá tudo ok. Se tá tudo batendo as medidas, se tá tudo certinho. Se não tem medida sobrando. Isso é muito importante de fazer. Tem que fazer.
Mas eu acho que eu sei de onde saiu isso. Essa discrepância tá saindo do meu espelho aqui. Quando eu medi o folho, eu só medi o tamanho, o diâmetro dos espelhos de 13 centímetros, mais o folho de 5,5, né? Eu devia ter tirado 1 centímetro, aí teria casado aqui direitinho. Porque tem meio centímetro a menos, né, do espelho por conta da costura do Montana. Ele fica com 5, mas o espelho fica com 12. Bom, agora é só costurar aqui, né? Vou vir aqui, vou costurar fechando aqui direitinho, pelo lado de cá. E a gente já finaliza essa peça. Peça finalizada já. Agora eu só vou desvirar. Eu vou aquecer com secador aqui, vou pausar o vídeo. Queimar aqui as linhas, ó. Vou aquecer com secador e já volto com a peça já desvirada, tá? A gente vai fazer aqui. Aliás, eu vou desvirar aqui junto com vocês. Eu fiz um acabamento tão bonitinho aqui que não ficou ruim ter ficado maior. Deixa eu desvirar que a gente vai ver o resultado final. Prontinho. Já aqueci a peça, afastei um pouquinho o tripé. Vamos desvirar, vou tentar cortar a molinha, porque ela tá bem quente. Desvirar assim, né? Montando aqui vai me ajudar a desvirar de uma vez só. Vou pegar aqui a parte de baixo, daí tá abrindo. Vou tentar evitar que amasse muito. Aqui, desvirar plástico é bem ruim mesmo. Ele vai meio que grudando nele mesmo. Ele vai até amassando um pouquinho. Então tá bem quente, tá molinho esse plástico. Só ajuda bastante também. Mas o protótipo que eu fiz, eu desvirei porque foi tranquilo, não ficou amassado não. Acho que esse aqui também não vai ficar não. Mas como tá frio, a gente tá no inverno, né? Vamos assentando aqui as curvinhas certinho, ó. Essa aqui não tem uma curva muito acentuada. Quando está no inverno, o sintético fica mais resistente, ainda mais agora à noite. À noitinha assim, tá mais frio, né? Ele vai ficar mais duro. Então você esquenta, aquece com o secador, ó, o plástico fica molinho, molinho, molinho. Facinho de trabalhar, de assentar aqui, ó. A gente vai assentando, assenta as costuras, vem aqui na junção aqui do Montana. Pode passar viés se você quiser, tá? Pode enviesar tudo por dentro. Se você fizer no 08, né, e for desvirar, você pegar aqui a ideia do modelo, da pala, do fechamento.
gente tem aqui as laterais, a linha ficou um pouquinho mais alta, né? Um pouquinho, ficou bem mais alta aqui. Só que ela não vai fechar assim, né? Pra ficar aparecendo aqui. Pra mim tá bom que a bolsinha pra mim mesmo fica aqui pro meu próprio uso. Mas a de vocês façam na medida correta pra ficar tudo batendo direitinho. Você vai ter uma peça perfeita, não tem motivo pra não ter. É bem pequenininha mesmo a peça, né? E aqui o intuito é que você faça o fechamento dela aqui. Geralmente a ideia era que isso aqui estaria lá embaixo, né? Não aqui em cima. Deixa eu fechar com o botão de pressão. Isso aqui dá pra refilar, na verdade. Isso aqui meu que tá com montana, dá pra refilar também, né? É uma questão da opção de escolher também, né? Eu posso deixar ele aqui assim, tá vendo? Sobrando aqui mesmo, passando aqui, não ficou ruim, o acabamento não tá ruim, ó, tá bem bonitinho, fez ponto bem certinho. Aqui coube direitinho, aqui a gente tem uma abertura de 6 centímetros, tá? Então, como aqui tem 5, então ele encaixa direitinho. Isso aqui que tá sobrando, no final das contas, nem ficou ruim, né? Ficou aqui passando pra parte de cima. E como cabe direitinho, ele não fica retorcido, ele fica uma sobra aqui que acaba se encaixando aqui, fica parecendo que faz parte mesmo da peça, sobrou o mesmo tanto para os dois lados, então ficou direitinho, né? Então essa daqui é a peça que o montano ele vai ficar para cima mesmo, para ele não ficar assim. Talvez você pode pôr um reforço de aba ou colocar mais um botão, 3 botões aqui, não tem problema. Enfim, você pode colocar botão de imã, colocar botão Ritas, 2, 3, pode colocar vários botões aqui, né? Aqui tem que assentar bem a costura, assentar. Aí fica assim, né? Fica uma necessaire com esse tipo de fechamento, tá? Também vê que aqui o que sobra de espaço é pouquíssima coisa, né? E tem aqui sua bolsinha no plástico cristal ou no 08, né? Tem que assentar. Meu botão de pressão, né? Aí você abre aqui, assentar bem depois esse plástico, deixar ele bem arrumadinho aqui, assentar nas cores, colocar a etiqueta, né? Como eu coloquei, mas aqui tá só com uma camada de montana, por dentro fica arrumadinho, por isso que eu não vou passar viés. O corte a fio dá um bom acabamento. Minha lateral ali ficou um pouquinho maior, mas como o acabamento com montana no corte a fio tá bem arrumadinho, não parece que ficou errado, né? Não parece que eu errei a medida, parece que é detalhe da bolsa. Tá bem arrumadinho, aqui sai os tirantes. Aqui você pode pendurar uma alcinha, uma corrente, colocar etiqueta, colocar rebite, você pode enfeitar do jeito que você quiser. Aqui tá só a peça básica, mas dá pra colocar bastante enfeite, deixar ela bem bonitona. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? A minha tá aqui meio troncha, tadinha, tem que assentar a costura direitinho. Vocês tenham gostado da ideia, gostado disso, né? Desse fechamento diferente aqui da bolsa. E espero vocês na próxima aula.